Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diga-lhe assim, filho do homem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Complete para mim, por favor. E assopra sobre estes, para que vivam. E profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremamente numeroso. Diga amém por essa palavra. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou contar de 1 a 3 e você vai liberar uma palavra que norteia apenas uma frase do rumo profético que Deus está nos confiando para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer apenas isso. Apenas isso. Você vai dizer assim: somente profetiza. Tá bom? Só isso. Quando eu disser 3, você vai dizer só isso: somente profetiza, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga. Pro outro vizinho, diga. Somente profetiza. Passamos um longo tempo da nossa vida cristã ocupando esse longo tempo espiritualizando o que nós deveríamos estar executando. Porque é mais fácil colocar na conta do céu do que me comprometer com aquilo que o céu tem com a terra. Então a gente passa um longo tempo da nossa caminhada cristã espiritualizando aquilo que nós deveríamos estar executando. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de um exemplo, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto do texto de 2 Reis capítulo 4, porque ali a gente percebe com exatidão uma segunda coisa que cabe na ministração dessa noite. Agora não mais sobre a sunamita, mas agora sim sobre a viúva, aonde o texto afirma que o marido havia morrido e depois da sua morte havia deixado uma dívida, e agora o credor está à porta a levar os seus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida que ele deixou. Então ela procura Eliseu, busca uma palavra, uma direção para trazer uma transformação para sua casa, tirar ela daquela situação difícil. Então ela procura ele e ele diz assim: declara-me o que tu tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele diz: olha, vai aos teus vizinhos. Ele dá para ela uma direção. Responda aí para mim, por favor, o que ele dá para ela? Isso, uma direção. Você procura um homem de Deus, um profeta, quando você procura a palavra de Deus, o que você está em busca é de uma resposta, uma direção. Então ele dá para ela essa direção
direção e diz assim: olha, vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Coloca eles dentro do teu quarto, fecha a porta, ou seja, entra com você e os teus filhos e fecha a porta por detrás de ti e os teus filhos. Pega essa botija que tem apenas um pouco de azeite e ao entrar no teu quarto e fechar a porta, quando os vasos estiverem lá, derrama o azeite da botija nos vasos. Essa foi a direção, a palavra que Eliseu deu para aquela mulher, e assim ela obedeceu. Ela foi lá, pediu as vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Entrou dentro do quarto, fechou a porta com os filhos dentro, pegou o azeite da botija e começou a derramar. E o texto diz que à medida que ela derramava, o azeite descia e ia enchendo e multiplicando-se o azeite dentro daqueles vasos, de modo que o azeite que estava na botija só parou de descer quando não havia mais vasos para multiplicar. O que acontece? A verdade é que Deus nunca encheu, nunca transbordou aquela botija para transbordar os vasos. Se você ler o texto devagarinho, você vai perceber aonde o milagre é executado. Nem dentro da botija, nem dentro dos vasos. Lê o texto devagarinho em casa hoje que você vai ver. Por isso a direção do profeta foi: entra no teu quarto e derrama. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Essa foi a direção do profeta que virava a chave para a execução do milagre. Quando você entrar no teu quarto, fechar a porta e derramar, vai haver a multiplicação do azeite. Então, na execução do milagre de 2 Reis 4, o milagre não aconteceu dentro da botija, nem dentro dos vasos. Acontecia onde? Na transferência, no fio do azeite. Era ali que Deus multiplicava o azeite que enchia os vasos. Agora, como é que a nossa geração trabalha hoje quando a gente dá a direção, quando a gente libera a palavra? Por que eles têm a palavra, mas não têm a execução do milagre? Duas verdades. Primeiro, você espera sentir. Segundo, você gasta mais tempo espiritualizando do que executando a palavra que você já tem. Vou dar um exemplo. Se fosse a gente diante de Eliseu, o que eu faço? Ele diz para nós o que disse para ela. A gente entra no quarto, quando a gente vê o azeite da botija e ela diz que só tinha um pouco, então a botija não estava cheia. Parece que eu imagino a nossa geração dentro do quarto, olhando para a botija de azeite, e ao invés de começar a derramar, quando ela vê, matematicamente falando, a quantidade de azeite, a quantidade de vaso e a quantidade de azeite na botija, ou crente espiritual, o que ia fazer? Vaso, botija, azeite. O profeta disse o quê? Quem lembra? A geração de hoje tem a palavra, mas por que não executa? Porque espiritualiza. Aí a geração de hoje no quarto, tendo a palavra, podendo ver o milagre, faria isso aqui, ó. Viu o vaso? Viu o tamanho da botija? Viu a quantidade de vaso? Viu a quantidade de azeite? Aí a gente: Deus, está aqui na tua presença essa botija. Eu quero colocar diante de ti este azeite. Senhor, eu creio que tudo tu podes. E a gente menciona até a Bíblia. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Multiplica este azeite. Aí você vai passar a noite inteira, a madrugada inteira, vai fazer campanha de 7, de 14, de 21, pedindo Deus para multiplicar o azeite. E o azeite não multiplica, o milagre não vem. O credor já levou o primeiro como pagamento da parcela. Enquanto você está na campanha, ele vem e leva o segundo. Depois você diz: puxa, Deus não é fiel. Deus está dizendo que quem não é fiel é você. Eu não mandei você orar. Eu mandei você o quê? Mas a gente gasta tempo espiritualizando o que não dá conta de executar. Vou te falar um negócio muito real aqui. Deus está disposto a transformar uma incredulidade sincera, mas não está disposto a receber a oração de uma fé falsa. Quando o Senhor entrar na casa e Tomé não está ali, e os discípulos comunicam a ele o que aconteceu, ele vai manifestar incredulidade. E ele diz o quê? Se eu não tocar nas suas perfurações, eu não vou crer. Para Tomé todo mundo estava louco, havia visto uma visão incomum. Então o Senhor aparece só por causa de Tomé, porque o texto diz que na segunda aparição ele não faz absolutamente nada. Ele só aparece por causa de Tomé. Deus voltou por causa de um incrédulo. Jesus voltou por causa de um incrédulo. Escuta isso. Ele volta para dentro da casa e aparece de novo. Quando Tomé o vê, crê. Aí o Senhor diz: não, agora não, vem aqui, toca aqui. Aí ele vai lá e toca
toca e o Senhor adverte ele: Tomé, porque tu viste e tu crestes, mas bem-aventurados que não viram, mas crerão. Estava falando de nós. Então preste atenção. A incredulidade de Tomé é horrível, mas é verdadeira. Agora a gente quer dar uma de super crente. Ouve a palavra, vem para uma conferência como essa, está debaixo de uma direção, mas prefere colocar diante de Deus uma maquiagem, uma fé que parece que é verdadeira, mas vive entubando na conta da espiritualidade o que não tem compromisso para obedecer com verdade. Aí a gente começa a dizer: no tempo de Deus tudo se ajeita. Na hora que Deus quiser, Deus faz. E se eu te disser que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o meu nome é Já. Se a mulher ficasse ali orando, ela ia estar pedindo milagre até hoje. Porque não é que é problema orar, o problema está em não obedecer à voz de Deus. E o que Deus disse por intermédio de Eliseu para milagre acontecer na vida daquela mulher não foi entra no quarto e ora, foi entra no quarto e derrama. Sabe o que ele está dizendo? Executa. Você já está debaixo de uma unção, já está debaixo de uma atmosfera, já está debaixo de uma palavra. À medida que você profetizar, você vai ver que coisas que já eram ruins parecem que vão ficar. Continue profetizando. Continue profetizando. Por mais assustador que o cenário vai ficando: Camila, eu orei por esse filho, ele bebia menos, agora ele está bebendo mais. Continue profetizando. Continue profetizando. Camila, eu orava por esse marido, ele fazia tal coisa, agora ele está fazendo tal coisa, mais tal coisa. Deus está dizendo: não importe o quanto o cenário pareça pior, continue profetizando. Continue profetizando. E então o Senhor vai dar a ele uma última ordem: agora profetiza espírito de vida. E ele diz: profetizei como se me deu ordem. Agora preste atenção. Deus não mandou ele mandar o exército ficar de pé. À medida que a vida entrou no vale, o exército se levantou sozinho. Deus está dizendo: se você aprender a profetizar quando eu mandar, mesmo quando você não sentir, você vai ver gente fazendo coisas que você não mandou. Mas é a palavra de Deus em movimento. Sabe o que é isso? Ele não disse vai ficar de pé, ele não disse levantem-se. À medida que a vida entrava, os ossos que estavam revestidos de carne e a carne que agora estava revestida de vida ficava de pé. À medida que você profetiza, algumas coisas que não estão boas parecem que vão ficar piores. Continue profetizando. E no final, Camila, quando você se cansar, não vai precisar falar mais nada. Por quê? Porque a palavra já foi liberada e quem tiver que se erguer vai levantar-se sozinho. Você é profeta. Você é profeta. Porque profeta não é só quem diz o oculto, mas é quem pratica o revelado. Você é profeta. Fique de pé do teu lugar agora em nome de Jesus. Oh Espírito.